Eis que o teu reino virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumento, sobre um asno, filho de uma jumenta. E destruirei os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos das covas em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, em algumas traduções, restituirei, ou restaurarei, porque tu veio dar para mim, encher com Efraim o arco, e suscitarei os teus filhos, oceano, contra os teus filhos, ó Grécia, e pôr-te-ei como espada de um valente, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpagos, e o Senhor Jeová fará soar trombeta, e irá com os seus redemoinhos no sul. Eterno Deus e soberano Pai, Pai bendito que estás no céu, Senhor, neste momento, queremos, ó Deus, adorar o Senhor na beleza e na grandeza da tua santidade, ó Deus. Agradecemos o Senhor, ó Deus, pelo período de louvor também dos teus filhos que ofertaram a tua casa, Pai, neste momento, ó Deus, a qual a tua palavra, ó Deus, foi lida, Senhor, ó Deus, em bom som, ó Deus, aos ouvidos dos teus servos. Pai, fala conosco não aquilo que queremos, desejamos ou almejamos, porque o que queremos é pequeno, passageiro, Deus, não é eterno, Senhor, comparado àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que é eterno, permanente, Senhor, e não pode, Senhor, o diabo, ó Deus, nos tirar, Senhor. Pai, continua conosco, é o que oramos, pedimos, cremos e confiamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Podemos assentar para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, estamos diante de uma palavra essa, talvez não possa eu dizer, né, que seja muito conhecida, porque pouco vemos se apregoar a respeito do profeta Zacarias. É lógico que tem alguns textos, algumas frases, alguns versículos, a qual que nós nos apegamos, né, e fazemos menção dele, não tanto como o livro dos Salmos, né? Os Salmos, a qual que nós nos apegamos a ele, a respeito dos feitos de Deus, da obra de Deus. O livro de Zacarias, do profeta Zacarias, a qual que traz o teu nome, é um livro tanto especial dentro do Antigo Testamento, porque nós entendemos que Zacarias, ele traz ou dá continuidade a uma palavra, a uma exortação, a qual que o Senhor ele se iniciara para poder falar com o teu povo através do profeta Ageu. Nós sabemos que o tema central da palavra, ou dos escritos, a qual que Ageu ele escreve para o povo de Deus, é logicamente falando sobre restauração, sobre reconstrução. E para nós entendermos, irmão, tanto o livro de Ageu como o livro de Zacarias, um profeta, a Bíblia Sagrada nos diz que esses dois homens, ou esses dois profetas, eles estão escrevendo a um povo que tinha acabado de sair diante de um período de escravidão, diante de um período a qual que o próprio Deus, pela tua vontade, ele decidiu colocar Israel dentro do cativeiro babilônico. O próprio Deus, pela tua vontade, decidiu colocar o teu povo em uma situação que talvez, pensando nós, dizemos: poxa, mas Deus foi tão ruim para com o teu povo. Aqui nos dá a entender uma coisa, irmão, que o povo sai do cativeiro da Babilônia, cumprindo uma palavra qual que Deus determinara também pela boca dos teus profetas. Quando eu digo que nós nos apegamos e dizemos que Deus, ele é um Deus tão ruim a ponto de colocar o teu povo dentro do cativeiro, mas compreenda e entenda à luz da palavra de Deus, que Deus não está colocando o teu povo dentro do cativeiro simplesmente porque ele quer açoitar o teu povo. Deus está colocando o teu povo dentro do cativeiro porque ele queria conservar a tua nação,
A Bíblia Sagrada diz que de princípio de partida, Deus queria separar o teu povo, aqueles a qual que eram fiéis à tua palavra, aquele que ouvia a tua voz, aquele que se preocupava com a tua obra, se preocupava com a tua casa. Mas o interessante dessa palavra é que talvez nós nos perguntamos, e a pergunta é essa: mas por que Deus não deixa eles dentro de Jerusalém? Por que Deus não deixa ele dentro da cidade a qual que ele mesmo escolheu? Por que é que Deus vai transportar o teu povo para dentro da terra da Babilônia? Glória a Deus. Por que é que Deus não prepararia a terra, não deixaria o teu povo eles prosperar, continuar a tua posteridade diante daquela terra? Assim, quando nós pegamos o livro do profeta Isaías, há também essa indagação: por que Deus, o Senhor não deixa o teu povo aqui, sendo que essa terra o Senhor escolheu? Glória a Deus. Aí Deus vai deixar justamente aqueles a qual que não davam crédito à tua voz, aqueles a qual que não eram obedientes a eles, Deus deixa sobre a terra. Aí aqui me faz entender, discorrendo diante da Bíblia Sagrada, estudando os textos sagrados, ouvindo tanto as profecias de Isaías, como as profecias de Jeremias, nós chegamos a uma compreensão: que Deus não vai deixar o teu povo fiel, o teu povo Judá, aqueles que não se corromperam diante do sistema, aqueles a qual que não deixaram o teu coração ser direcionado pelas práticas a qual que estava acontecendo diante da terra, porque Deus iria destruir Jerusalém. Deus iria acabar com os moradores da terra. Tanto, salvo engano, a memória que Isaías, ele vai se perguntar e vai chegar para Deus e vai indagar e perguntar: Senhor, até quando que durará isso? O Senhor vai dizer: até que não haja mais habitante diante dessa terra, até que não haja mais moradores diante dela. É o tempo do juízo e da justiça de Deus. Deus, irmão, ele não é um Deus injusto. Deus, irmão, não é um Deus que é parcial. Ele pesa a medida para um e pesa a medida para outra não. Por muitas das vezes ele permite que o teu povo seja levado para dentro do cativeiro. Para quê? Para que ele conserve eles lá. Por muitas vezes Deus permite o teu povo passar pelo deserto. Para quê? Para que ele fale ao coração deles e trabalhe no teu íntimo, no teu coração. Para quê? Para que ele prepare o teu povo, para que ele dê condição e estrutura, para quando aquele povo herdar o melhor dele, eles não venham a perder facilmente. Você já viu que tudo para os fiéis ele se torna mais difícil do que para aqueles a qual que escolhem viver uma vida de qualquer maneira, praticar uma obra de qualquer forma. Você já viu as dificuldades a qual que vivemos? Mas a Bíblia diz que todo o sofrimento, tudo aquilo que passamos diante da terra, ela é passageira. Nenhum deserto ele dura para sempre. Nenhum vale ele é assim no ponto final. Nenhum deserto, irmão, ele é tão escaldante a qual que Deus não possa prover algo para mim e para você. Nenhuma cova, irmão, por mais que seja ela habitada por leão, é suficientemente capaz de fazer o plano de Deus não acontecer na minha e na tua vida. O que é que passa, meu irmão? É nós esperar, como o salmista disse, com paciência no Senhor. É nós esperar pacientemente em Deus. Jeremias capítulo de número 29.
Por que ele está escrevendo? Simplesmente subiu a mente do profeta. Deu na telha dele escrever e colocar nele, irmão. Tudo tem um propósito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando eu pego o capítulo de número 29 de Jeremias, você pode abrir. A Bíblia diz que Deus vai olhar para o teu povo. O profeta vai ver a situação do povo. E a Bíblia diz que vai subir ao coração dele. O desejo é escrever uma carta aos cativos. Eu quero te dizer uma coisa: Deus envia uma carta para os seus cativos. Deus sempre vai enviar um socorro para os seus fiéis. Deus, irmão, nunca vai deixar o teu povo enganado. Deus, irmão, nunca vai deixar o teu povo disperso. Enquanto houver fiéis diante da terra, na casa dele, Ele sempre vai olhar para o teu povo. Ele sempre vai ter uma palavra para o teu povo. Ele sempre vai ter um ânimo para o teu povo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jeremias agora, É o teu nome, Senhor. Aleluia. e Deus olhando para o povo, talvez assim como no capítulo de número 37 do profeta Ezequiel, Aleluia. quando o profeta tem uma visão e ele está diante de um diálogo com Deus, Aleluia. e Deus chama o profeta, mas Deus não chama Ezequiel simplesmente para ter um passeio qualquer com ele. Deus está vendo a situação do teu povo no tempo do cativeiro da Babilônia. Deus está vendo que o teu povo está dizendo: tudo está perdido para nós, não há mais esperança para nós. Aí Deus vai chamar Ezequiel, e a palavra de Deus para Ezequiel é: pode esses ossos porventura reviver, filho do homem. O profeta sabia, irmão, que para o homem era impossível trazer vida. Mas só que aqueles que conhecem a Deus, que andam com Deus, que tem intimidade com Deus, que abre a tua mão, a mão da tua vida por Deus, ele conhece o Deus a qual quem entra dentro da cova, ainda que o morto esteja lá 4 dias, ele vai liberar uma palavra para ele, e a palavra é: Lázaro, sai daí, vem para fora. Ainda que estão dizendo para Jairo, Jairo não incomoda ele, a tua filha está morta, ele vai dizer: tira daí, Jairo, aqueles que não têm fé, porque a menina não está morta, ela dorme. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida. O teu projeto não está morto, o teu sonho não está morto, só é detalhe para Deus adentrar lá e trazer vida de novo, e trazer ele de novo, e dar seguimento de novo. Filho do homem, porventura pode esses ossos reviver? Observa que ele não se apressou em dizer: Senhor, eu sei que para mim é impossível. O problema é que no meio da impossibilidade, nós colocamos uma imensidão de argumentos. No meio da dificuldade, nós dificultamos mais ainda o problema. Mas o profeta não vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes. Era como se Ezequiel estivesse chegando para Deus e dizendo: Senhor, essa obra é tua. Quem colocou eles aí dentro foi o Senhor. Ainda que eles estão dizendo que não há esperança, que a tua esperança está morta, está tudo perdido, eu ainda compreendo, Senhor, que no meio da morte o Senhor pode trazer vida. Aonde tudo está perdido, o Senhor pode trazer esperança. Aonde há desânimo, o Senhor pode trazer ânimo. Aonde tudo diz que está perdido, o Senhor vai fazer ressurgir. Então, Senhor Jeová, tu sabe, aí vem a palavra de Deus. O que está faltando para mim e para você é confiar mais em Deus, é esperar mais em Deus, porque a palavra já foi liberada. Profetiza
há mais esperança. É normal no meio da perda, é normal no meio da dor, é normal no meio das dificuldades, o medo nos afrontar, o medo nos causar pavor. A Bíblia diz sobre Pedro, Jesus dentro do barco. Jesus estava no ambiente, Jesus estava presente, mas só que Pedro, como nós, ele vai mais observar as adversidades, ele vai observar mais os problemas do que aquele que estava dentro do barco. Ele vai olhar mais para a fuga do mar, assim como em outra oportunidade que ele não estava, mas ele estava vendo o que estava acontecendo. E quando Jesus, na primeira oportunidade, ele se levanta e diz: homem de pequena fé. Em outra oportunidade ele disse: vem, mas só que os problemas vai ser maior do que a palavra a qual que ele liberou. Deixa eu te falar uma coisa: nós estamos debaixo de uma palavra de Deus, nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. E qual é a palavra? Não temas o mar, não temas o vento, não temas a tempestade que vem sobre vós, somente creia. Aleluia! E é esse crer que por muitas das vezes se torna, irmão, algo que está escasso nas nossas vidas. Filho do homem profetiza. Eu não quero dizer o que não é da parte de Deus, irmão, porque já está na Bíblia, já está determinado na palavra de Deus. Mas sabe qual é os nossos problemas? É que a nossa fé é pequena demais, a nossa confiança é estagnada demais. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora o Senhor usa o profeta Jeremias. Eu falei que Deus chamou Ezequiel, levou ele diante do vale, falou: o meu povo está desse jeito, eles estão ressequidos, eles estão sem esperança, eles estão dizendo que não tem jeito para eles. Mas Deus está mostrando para o profeta, para que o profeta dissesse para o povo: ainda que tudo pareça que não, mas sempre haverá uma esperança. Aí Deus, no capítulo de número 29, está olhando para o povo, está vendo o povo preocupado, angustiado, e a palavra que Deus vai liberar para eles é: pensando eu, olha, foi eu que vos coloquei aí na Babilônia, e eu não vos coloquei aí para a vossa derrota, eu não vos coloquei aí para a morte. Na terra que eu vos coloquei, vocês vão casar, vocês vão dar em casamento, vocês vão plantar jardim, vocês vão plantar vinha, e você vai se apoderar dela. Aí eu entendo, irmão, que Deus está dizendo para o povo: aonde vocês estiverem, e se você estiver na minha palavra, permanecer na minha palavra, por mais que a terra seja seca, o ambiente seja árido, mas pela minha palavra vai ter vida, vai dar fruto, vai crescer, o projeto vai à frente. A minha palavra, ela vai prevalecer, porque somente eu, sem os pensamentos, Glória a Jesus! que tenho a respeito de vós. Eu ainda estou no contexto que Deus não abandona o teu povo. Deus, Ele não deixa o teu povo. Quando eu falo povo, há uma distinção dos seus fiéis, daqueles que ainda em meio às dificuldades, aqueles ainda que em meio à incerteza, eles ainda têm condição de olhar para Deus. E como o salmista diz que no dia da adversidade, Deus o esconderia ele no teu pavilhão, que no meio da guerra Deus seria o teu escudo, que no meio da batalha Deus seria aquele que guerrearia por ele, que no meio da incerteza Ele daria a certeza ao teu coração. E Ele está dizendo: somente eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós.
para dar a cada um que assim o escolher. Zacarias, no capítulo de número 9, a Bíblia diz que Isaías, se não me engano, capítulo de número 26, sobre a memória, Deus agora ele olha para Israel, Deus olha para o teu povo, Judá, Deus olha para a aflição que eles estavam passando. E a Bíblia diz que Deus vai suscitar a Síria para cumprir o final do cativeiro. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida nessa noite. Oxalá que Deus hoje Ele escolha virar o teu cativeiro. Oxalá que Deus hoje Ele escolha visitar os teus filhos. Oxalá que Deus hoje Ele escolha visitar o teu esposo, o teu pai, a tua mãe, e virar o cativeiro deles. Deus levanta Ciro, levantou a Ciro, ungido para quê? Para que ele libertasse o povo que estava lá cativo. Aí a Bíblia Sagrada vai adentrar agora em Esdras e Neemias, dizendo que o povo sai da terra da Babilônia, eles migram para Jerusalém. Mas há um problema. E qual é o problema? Jeremias, ele vai escrever e vai dizer que depois da primeira, da segunda leva, que na ponta do Nabucodonosor leva o povo para dentro da Babilônia, o teu general, ele vai regressar para dentro de Jerusalém. Eles não vão se contentar em levar as pessoas para a Babilônia, mas agora eles vão sitiar a cidade, vão sitiar as casas. Quando eu te falei que Deus está colocando o teu povo dentro da terra da Babilônia, nos leva ao capítulo de número 23, em diante do profeta Jeremias, que Deus está avisando a ele de 2 cestos, um cesto de figos ruins, representando aqueles que não ouviam a voz de Deus, e cesto de figos excelentíssimos, vistosos, representando o povo que obedecia a ele. Você lembra quando Deus, por meio da boca de Moisés, ele chama o povo, e a palavra de Deus para o povo é que ele nos colocara diante de um vale, e nesse vale havia 2 montes, o monte Herbal e o monte Gerezim. A Bíblia diz que se o povo obedecesse a Deus, as bênçãos de Deus seriam derramadas sobre eles. Se eles fossem na contramão, pegando contra Deus, desobedecendo a Deus, as maldições daquele monte seriam realizadas por eles. Possa ser que nós não estamos lá em Jerusalém, mas nós estamos ainda diante desse vale, do vale da bênção, do monte da bênção e do monte da maldição. Depende das nossas escolhas, depende daquilo que nós escolhemos. Deus chama Israel e ele vai alertar. A minha Bíblia me diz, e é a mesma Bíblia que está nas tuas mãos, que o Espírito de Deus, ele insiste por nós, por uma, por 2, na terceira, ele se afasta, e o coração do tal, ele é endurecido. O cesto de figos bom é justamente aqueles que estão sendo levados para a Babilônia. Mas o propósito de Deus é conservar um povo, é tirar dali um povo fiel. E este povo saindo de lá, eles obedecessem a Deus, eles olhassem para Deus. A Bíblia diz que eles vão sair da terra, a primeira leva é levada. A Bíblia diz que Esdras está dentro de Jerusalém, buscando fazer a edificação da cidade, buscando a edificação de tudo que ali estava em torno. A Bíblia diz que por um período eles vão prevalecer, mas a Bíblia diz que certa feita, o irmão de Neemias, ele sobe até os termos, e a Bíblia diz que ele vai perguntar como estão os nossos irmãos. Ele vai dizer: Neemias,
não está nada bom. Os muros estão queimados. O templo, nada bem. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Neemias, ele vai se voltar para Deus, vai orar a Deus, e ele sobe. Quando ele chega lá, ele convoca o povo para reedificar os muros, para preparar a cidade. Aí a Bíblia Sagrada diz que dentro desse período do povo eles vão prevalecer, mas só que a casa de Deus, ela está deserta, a obra parou, a construção parou. E agora o que se faz? O que se tem é um pouco de pessoas, e esse pouco ele não é suficiente para dar seguimento, enquanto aqueles Deus que poderiam fazer, talvez nos dias de hoje, se falaram eles, ainda não é tempo de edificarmos a casa de Deus. Aí Deus levanta o primeiro profeta, o profeta Ageu, levantando o Ageu, a palavra de Deus é: vós estão dentro das vossas casas, e a palavra de vocês é: ainda não é tempo de edificar a casa de Deus. Eu não estou dizendo a casa física material, mas a casa espiritual. E a minha pergunta é: como é que está a habitação de Deus, a morada de Deus que somos nós? Será que, como este povo estamos dizendo, ainda não é tempo de reedificar ou edificar a casa de Deus? E a Ageu vai dizendo: olha, os céus vai se fechar, assim como o profeta Joel. O fruto da terra não será mais abundante. As chuvas de Seol em temporã, elas não descerão mais. Meu Deus! A Bíblia diz que ali vai dizer: vós trabalhai muito e colhei pouco, e as vossas economias estão no céu. Na mesma hora que vocês põem, eles estão caindo pelo meio do caminho. Será que isso não remonta algo na nossa memória? De olharmos para a casa de Deus, de olharmos pelas necessidades, e quando falamos necessidades, não falamos só necessidades materiais, físicas e financeiras. Falamos do serviço da casa de Deus. Aqui me traz a memória o serviço do diácono, o serviço do presbítero, do evangelista e dos pastores. Joel, ele vai trazer uma palavra, ele vai dizer: despertais ébrios, despertais campanantes, que estão embriagados com vinhos, por qualquer tipo de outras coisas, mas não do Espírito de Deus. Aí a Bíblia diz que vai passar Ageu. Você já viu que Jesus disse que pode se passar a céu e terra, mas a tua palavra, ela não passará antes que se cumpra. Talvez como o velho Ageu, ele morre, ele descansa. Talvez no pensamento dos corruptos, dos adúlteros, dos ladrões, dos que vivem a vida de qualquer maneira, vai dizer: não, se passou, profeta, vamos voltar às nossas práticas. Mas só que Deus, irmão, Paulo vai escrever aos Gálatas que Deus, ele não se escarnece, ele não deixa ser escarnecido. Tudo aquilo que o homem planta, isso também ele colherá. A Bíblia diz que Deus vai suscitar Zacarias. Desde o capítulo de número 1, Deus vai falar com Zacarias por 8 visões. E essas visões, Deus vai falar com ele sobre ações de anjos.
Deus vai falar com ele de purificações do sacerdote Josué, no capítulo de número 3. E através da vida desse sumo sacerdote, a Bíblia Sagrada diz que Deus levantaria um novo no meio do povo. O teu rei viria, o teu renovo subiria diante da terra. Capítulo de número 9, versículo de número 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta-te, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador e pobre. Quando você estuda o capítulo de número 9, você vai ver que Deus, ele vai falar de uma nação, por nome Grécia, no capítulo de número 9, versículo de número 10. Ele vai falar sobre os domínios e dessa nação chamada Grécia. Na época presente deles, o que estava imperando, tanto a Babilônia como a Grécia como Alexandre o Grande. E eles olhavam talvez para a Babilônia, talvez para o reinado dos medos, dos persas e dos gregos, e eles se apegavam a eles. Talvez ali eles esperavam a segurança. Eu estou falando, não é de outra nação, mas daqueles que preferiram ficar dentro da Babilônia. Como no versículo de número 12, ele diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança, e também vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Quando o povo sai da Babilônia, eu falei que tinha um problema. A cidade estava destruída. Na mente deles era: eu não volto para aquela cidade, porque nada tem ela para poder nos dar. Só pecado, só tem destruição. Mas no meio daqueles que pensam erroneamente, como eu disse, que chega Neemias e diz: olha, o negócio está feio. Neemias, como muitos poderiam olhar e dizer: não, que eles vivam lá, estou dentro do palácio. Mas a Bíblia diz, irmão, que Deus, ele está olhando agora para este povo que ainda permanece dentro da cidade da Babilônia, e está dizendo: voltai, prisioneiros da esperança. Glória a Deus. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumento, sobre um asno, filho de jumento. Zacarias, ele está tendo uma visão futura. Mateus capítulo de número 21, Marcos capítulo de número 11. A Bíblia Sagrada diz que está indo Jesus para a cidade. E quando Jesus, ele chega a um certo tempo, ele vai falar para os teus discípulos: vai até a cidade, e você vai chegar em um certo lugar, e lá vai ter uma jumenta com seu jumentinho, desamarrai-o, e se ele vos perguntar para onde irá, e ele diz: o Senhor precisa dele. Eu não quero te atribuir a figura do jumento, eu quero te atribuir a figura de Sião e de Jerusalém. Eu quero te atribuir a esses cativos, prisioneiros da esperança, que por algum motivo olhou para a cidade de Jerusalém e viu e disse: não tem nada de bom para nós. Rapidamente me faz retornar para o livro
cabeça de uma família. E pela fome fica até Belém. Faltar o pão. Eles acham por bem migrar para os termos de Moabe, achando que ali eles vão ter refúgio, achando que ali eles vão ter alimento. E quando eles chegam diante da cidade, ele vai ver a morte adentrar sobre a tua casa, a morte arrebatar os teus filhos. Somente Noemi, chorando luto, chorando as perdas, mas no meio do luto, no meio da perda, Deus sempre vai ter o consolo. Deus suscita Ruth, o consolo de Noemi. Ela diz: minha filha, vai para os teus pais. Mas aqueles atual que esperam em Deus, que confiam em Deus, ainda que eles aparentemente estão perdendo, mas na verdade eles estão ganhando. Não deixa que a dificuldade, que a fome, que a peste, que a enfermidade, que a aflição te faça sair de Belém para migrar para Belém. Porque lá você pode ser prisioneiro de uma esperança, que talvez ela vai te tornar cativo. Talvez a morte vai imperar, mas pela misericórdia de Deus, Deus vai visitar Belém novamente, a casa do pão. Talvez você saiu de Belém, a casa do pão, está migrando nos termos de Moabe. A morte está imperando, os problemas se avolumaram, mas eu quero te dizer, Deus, Ele está visitando Belém. E Ele espera você, Noemi, você, Ruth, migrar de volta para este tempo. Os cativos de esperança, o Senhor está dizendo: o teu rei, ele não é dado. O teu governante, ele não é Alexandre com teus cavalos, com tuas espadas, com os teus escudos, com os teus melhores soldados. O teu rei, ele é humilde. O teu Salvador, ele é pobre, mas na verdade ele é rico, mas na verdade ele é dono do ouro e da prata. Jesus entra nos termos de Jerusalém e o povo está gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito é o rei que vem no nome do Senhor. Cativos de esperança, perdidos no vale da sombra e da morte, quando há dentro da cidade, em uma oportunidade a Bíblia diz que Jesus vai olhar e vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas que a ti são enviados. Ah, se tu soubesse que como uma galinha que junta os teus pintinhos debaixo das suas asas, assim sou eu que quero fazer por vós. Se coloca de pé. E restaurarei, prosperarei, renovarei as vossas sortes. Prisioneiros de esperança são aqueles que deixaram de ouvir a voz de Deus e foram disciplinados por Ele. São aqueles que perderam os privilégios da comunhão com Deus e hoje estão longe da casa do Senhor. Mas ainda que esteja longe, o Senhor está perto. Ainda que talvez estão desesperançosos, o Senhor sempre terá uma porta, uma saída e um escape. A palavra de Deus é: volte, prisioneiros da esperança, cativos da esperança, porque o teu rei, ele voltará
e Ele voltará para poder buscar a igreja. Aleluia. Eis aí o teu povo, a tua igreja. Os teus filhos, ó Deus, que aqui estão presentes, ó Deus. Que saíram dos vossos lares, das vossas casas, para vir até a casa do Senhor para adorar o teu nome. Senhor, talvez alguns, ó Deus, são cativos, ó Deus, de vícios, de pensamentos, ó Deus, a qual, Senhor, tu os conduz para o distante do Senhor. Pai, tu és aquele que restaura a sorte do teu povo. A tua palavra diz que o Senhor deu nações, ó Deus, para resgatar o teu povo, Senhor. E a tua palavra nos diz, ó Deus, que ainda que passamos, ó Deus, pelo fogo, Senhor, pelas águas, pelos vales, pelos desertos, o Senhor sempre estará conosco. Senhor, continua operando no coração deste meu irmão, desta minha irmã. Continua restaurando, Senhor, ó Deus, as vossas sortes, os vossos termos. Pai, cumpre toda a tua palavra, todos os teus desígnios, todos os teus decretos. E continua falando, Senhor, um pouco mais às nossas vidas e aos nossos corações. É o que oramos, pedimos, cremos e confiamos.